Bom, quando nós dizemos, né, que a vitória do PT é uma vitória da mobilização popular, nós estamos nos baseando, portanto, em duas questões fundamentais. Uma, que sem a mobilização popular, o Lula não teria ganho. E não houve apoio empresarial nenhum à campanha do PT que a gente pudesse ver. E dois, que embora o PT esteja aliado com a burguesia, o governo que sai daí é um governo que está em contradição, esteja aliado com setores falidos da burguesia, logicamente, o governo que sai daí é um governo, né, que não é dependente da burguesia. Não é um governo operário, logicamente, não é nesse sentido que a gente pode falar em vitória dos trabalhadores na eleição, mas é um governo de esquerda, um governo de tipo nacionalista. Tá? É um governo que surgiu independentemente da burguesia, embora uma parcela do PT, até na direção do PT, talvez até num certo sentido o próprio Lula, tenha ilusões de que as alianças com a burguesia são fundamentais. Mas uma coisa são as ilusões das pessoas, outra coisa é a realidade. Então, quer dizer, nós temos que partir desses dados aí para caracterizar o que está acontecendo no Brasil, e se a nossa análise for correta, né, nós vamos ver no próximo período imediato aflorarem as contradições entre o governo Lula e a burguesia de conjunto, inclusive o próprio imperialismo. Não vão aparecer, muito provavelmente, logo de cara, mas vão aparecer. Né? É importante considerar também que, diante da vitória eleitoral do PT, né, que teve o voto de metade do país, quase, não é a política mais prudente para a burguesia e para o imperialismo sair por aí atacando o governo do PT. Muita gente deu importância, né, ao fato de que o Biden se pronunciou falando que ia reconhecer a vitória do Lula. Bom, em primeiro lugar, o que ele ia fazer? Não ia reconhecer a vitória do Lula? Ia reconhecer a vitória do Bolsonaro? Não faz sentido isso. Tá? Segundo lugar, né, do ponto de vista do imperialismo, melhor era mesmo reconhecer a vitória do Lula, que tinha ganho a eleição. Por quê? Porque assim o imperialismo aparece do lado das forças populares, democráticas, no momento em que ele está atravessando uma situação crítica em casa. Né? Nós estamos entrando aqui agora na eleição parcial do Congresso norte-americano. E, ao que tudo indica, a direita vai ter uma vitória bastante importante contra o Partido Democrata. Quer dizer, nada mais natural. Agora, interpretar esse reconhecimento do Biden ao governo Lula como sendo que o governo é dependente do imperialismo é totalmente abusivo. Né? Bom, diante disso, nós temos duas concepções. Né? Uma concepção de várias organizações de esquerda, não são as maiores, né? Porque as maiores organizações de esquerda apoiaram a candidatura Lula. O PSOL apoiou a candidatura Lula. Embora dentro do PSOL a gente saiba que muitos grupos aí são hostis, né, ao PT. O PCdoB apoiou a candidatura Lula, nós apoiamos a candidatura Lula. Os partidos que começam a falar que o governo do PT é um governo do imperialismo são partidos como o PSTU, PCB, o P, né? Para mencionar os partidos legais. Né? Algumas pessoas falam abertamente isso. Lula é o candidato do imperialismo e a vitória do Lula é uma vitória do imperialismo. Isso daí não faz sentido nenhum. Primeiro porque, no caso do PSTU, da UP, do PCB, eles chamaram a votar no Lula. Se o Lula é o candidato do imperialismo, por que eles chamaram a votar no Lula? É uma coisa totalmente absurda. A explicação deles
é que, diante do fascismo, você vota no candidato que se opõe ao fascismo, mesmo que seja um imperialismo. Bom, isso é totalmente antimarxista. Porque o fascismo não é uma coisa independente das classes sociais. Eu vi muita gente na imprensa, a imprensa progressista, né? Os articulistas, por exemplo, pessoas que escrevem artigos no 247, eles apresentam aí o bolsonarismo como se fosse um problema de psicose política. Quer dizer, é um problema psicológico. As pessoas são loucas, né? Logicamente que eles não levam em consideração que os loucos, aí no caso, foram 58 milhões de pessoas no Brasil. Então, quer dizer, já nessa altura do campeonato, o país seria um manicômio, né? Com 58 milhões de loucos. Mas não faz sentido isso, né? O bolsonarismo, o fascismo, é um produto da atuação das classes sociais, entre elas o imperialismo. Se algum dia no Brasil, por infelicidade nossa, houver um golpe de Estado fascista, vai ser apoiado pelo imperialismo. Então não faz sentido votar no imperialismo contra o fascismo, né? O correto seria falar, inclusive, que se o Lula é o candidato do imperialismo, o Bolsonaro seria o mal menor. Porque o imperialismo, do ponto de vista político e social no mundo, é o que existe de pior. Não tem nada pior que o imperialismo. Esse negócio de imperialismo democrático, imperialismo não democrático, isso é bobagem. Imperialismo é imperialismo, é uma classe social. E não é uma classe social inconsciente, é uma classe social consciente, né? O imperialismo democrático, por exemplo, foi quem jogou 2 bombas atômicas no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Matou 1 milhão de pessoas no Vietnã. Matou 1 milhão de pessoas na Argélia. O imperialismo não é uma força pacífica. Ela pode vir com essa máscara de democracia. Mas se existe alguma coisa de horripilante no mundo moderno, é o imperialismo. Hitler, por exemplo, não era um maluco. Quer dizer, ele era maluco, mas não é por isso que ele foi o ditador da Alemanha. Ele foi o ditador da Alemanha porque ele foi amparado pelos monopólios, né, os grandes monopólios alemães. Essa é que é a realidade. O fascismo é uma política do grande capital imperialista. Se o Lula é o imperialismo, então ele seria apenas uma ponte para o fascismo. Não faz sentido nenhum você votar no candidato do imperialismo contra o fascismo. Quer dizer que essas análises não têm pé nem cabeça, né? Mas não há nada que diga também, não há nenhuma indicação de que o Lula poderia ser o candidato do imperialismo, ou seja, que ele seria o candidato mais reacionário da eleição. Porque se ele é o candidato do imperialismo, ele é o candidato mais reacionário da eleição. Não seria um candidato da classe trabalhadora, mas seria um candidato anti-operário, se fosse assim.